Eu estava falando para o pastor Harrison e para os meninos que desde ontem, geralmente Deus me dá a palavra no último dia ou um dia antes do culto. E desde ontem eu pedia para o Espírito Santo uma palavra para hoje. E na verdade, sabe quando o Espírito Santo só te fala um versículo? E aí ele só me falou o versículo, Gênesis 1, versículo 2. E a gente vai começar aqui para onde o Espírito Santo vai nos levar, e é com ele. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? Para onde o Espírito Santo soprar nessa noite, é o que ele vai fazer nessa noite. Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz o seguinte: No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Eu vou ler mais uma vez. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Diga comigo, desde o início, Jesus estava lá. Diga assim, desde o início, o Cristo estava lá. Amém? Nós precisamos entender que a palavra do Senhor, ela, por mais que muitas pessoas tentem apontar alguns erros teológicos, apontar falhas teológicas, você vai perceber que de Gênesis a Apocalipse, o nosso Deus se revela. De Gênesis a Apocalipse fala sobre um filho que veio à terra para dar forma à terra, para dar sentido à terra. Desde o início, Deus tem um plano original para o homem, que é um plano de eternidade, diga eternidade. Deus não fez o homem para que o homem morra, mas Deus fez o homem para viver eternamente. Porém, não existe eternidade sem condições. Eu já falei isso algumas vezes. Não tem como você falar que você é livre se não houver algo que tire a tua liberdade. Se não houver um delimitador de liberdade, é impossível dizer que existe liberdade. Posso ouvir um amém? E isso aconteceu com o homem, desde o jardim, desde a criação. Deus, porém, quando, além de colocar a eternidade dentro do homem, a Bíblia fala que pelo fato de Deus amar o homem, dar liberdade para o homem sobre a terra, Ele também deu a liberdade dele escolher entre a vida e a morte. Se você ler o livro de Deuteronômio, a Bíblia fala que Deus chega para Moisés e diz, olha, escolham a vida, eu coloco diante de vocês, a vida e a morte. Escolham, porém, a vida. Da mesma forma que Deus colocou também no Éden, no início de tudo, no jardim. Então, em todo tempo, Deus criou a terra para ter um relacionamento com o homem. Posso ouvir um amém? A Bíblia, ela fala sobre um relacionamento. A Bíblia fala sobre uma história de um povo, a história de uma criação, cuja qual Deus colocou na terra para dominar a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 26, você vai ver Deus implantando no homem uma palavra, que é a palavra de domínio. Diga comigo, domínio. Então Deus faz o homem como a sua obra-prima, sua obra máxima. Né? Não que o ponto fraco de Deus é o homem, daqui a pouco vai começar, né? As histórias que a gente escuta na internet. Mas Deus cria o homem com um propósito. Diga, propósito. Não existe um de vocês aqui que entrou neste lugar sem um propósito, sem uma razão. A Bíblia fala que Deus sonhou conosco desde antes da formação do mundo. Criou-nos nele. Ou seja,
nós já existíamos em Deus, sabe, na mentalidade de Deus desde a eternidade. Antes mesmo de nascermos e entrarmos no Cronos, tempo medido, nós já existíamos em Deus. Posso ouvir um amém? Pastor, aonde está isso? Na palavra, não me lembro o versículo agora, mas está lá. Porque eu também não tenho que lembrar todos, né? Tem bastante. Mas desde o início de tudo, desde antes da formação do mundo, Deus sonhou conosco. E algo muito interessante é que quando Deus ele vai materializar o plano dele na terra, a Bíblia fala que ele usa a palavra, diga a palavra. Em Gênesis capítulo 1, você vai ver Deus criar as coisas através da palavra. Você vai ver, disse Deus, haja luz e houve luz. E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre luz e trevas. Chamou Deus a luz de dia e as trevas de noite. Houve tarde e manhã no primeiro dia. E disse Deus, e aí vai, irmão, até o fim ali você vai ver que Deus, ele cria todas as coisas através da, diga, palavra. E aí, irmãos, a gente vai para João, capítulo 1. João, capítulo 1. Abre aí a Bíblia em João, capítulo 1. É o último livro dos evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas, João. E a Bíblia começa dizendo, no livro de João, capítulo 1, não é 1 João, tá, gente? Tem 1 João também, mas é só João. A Bíblia começa dizendo o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Vamos ler todo mundo junto? Ah, você está com a NVI aí? Vamos ler a palavra então. No princípio... Não, você continua. É para maestra que eu estou ruim hoje, né? Eu vou ler no princípio, você continua, amém? No princípio... Ficou bonito. Vamos fazer de novo agora, você vai fazer com mais autoridade. Amém? No princípio... Amém? Glória a Deus. Pastor, de quem estamos falando aqui? Diga, do Cristo. Amém? Continuando. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Eu vou ler de novo para ver se tem algum crente um pouquinho pentecostal aqui agora, que vai celebrar o que a gente está lendo aqui agora. Posso ouvir um amém? Eu vou ler de novo. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Eu celebro mesmo, irmão, porque o diabo até tentou. Eu glorifico mesmo, porque o diabo até tentou, irmão, trazendo trevas. Mas não tinha como prevalecer com aquele que criou todas as coisas junto com o Pai. A Bíblia continua dizendo: surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens.
Aquele que é a palavra, aquele que é o verbo, estava no mundo. E o mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o reconheceu. A Bíblia na versão Almeida atualizada diz: o verbo estava no mundo. E o mundo foi feito por meio dele. Mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu. E os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Nós podíamos ir embora. Podíamos encerrar o culto agora. Porque Jesus basta para tudo. O dia que nós entregamos a vida a Cristo, verdadeiramente, Ele coloca todas as coisas no seu devido lugar. Cristo é a resposta para qualquer coisa que você está buscando hoje. Talvez você está buscando uma resposta financeira, Deus é a resposta, Cristo é a resposta. Você está buscando uma resposta na tua enfermidade, Jesus é a resposta. Você está buscando uma resposta no teu casamento, Cristo é a resposta. Sabe, nele está todas as respostas que nós precisamos. Por isso que ele é o começo e ele é o fim. Ele é o alfa, ele é o ômega. Eu não sei, irmãos, mas eu creio que nessa noite, algumas pessoas vão se voltar a Cristo como nunca se voltaram antes. Vão colocar Jesus no seu devido lugar como nunca colocaram antes. Porque talvez você caminha na expectativa daquilo que Deus pode fazer, mas não na expectativa do quanto você pode ter intimidade com Ele. E Ele pode mudar todas as coisas. Quanto mais buscamos a Jesus, mais transformados somos. E mais leve é o fardo. O grande problema é que nós queremos saber muito das outras coisas, mas se esquecemos de conhecer aquele que é a resposta de tudo. Queremos descobrir qual é o segredo da prosperidade, mas se esquecemos que a prosperidade é Ele. Queremos descobrir o segredo do casamento abençoado, mas se esquecemos que o segredo de um casamento abençoado é Jesus sendo a terceira dobra. Nós queremos saber qual é o segredo de ser bem-sucedido. E se esquecemos que se estivermos nele, seremos bem-sucedidos. O grande problema é que nós passamos os dias e nós ouvimos muitas vozes e deixamos de ouvir a voz de Cristo. Nós ouvimos fulano A, fulano B, ciclano A, ciclano B, e nós se esquecemos de ouvir a voz de Cristo. Aquele que criou todas as coisas e tem resposta para você. Tu sabe que tem chegado dias que Deus tem ministrado no meu coração sobre essas vozes. Eu não duvido que existe muito cristão que consegue escutar a voz de Deus. Só que isso não consegue ser nítido, não consegue ser uma constância. Por quê? Porque além da voz de Deus, tem várias outras vozes falando. Pastor, o que você está querendo dizer? Eu falei que Deus ia me dar a palavra aqui em cima. Eu sabia. Quando diz, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Entenda algo. Jesus chega em Israel em um tempo de silêncio profético. Diga, silêncio profético. Faziam 400 anos que não havia um profeta anunciando nem a vinda de Cristo e nem anunciando a voz de Deus em Israel. Então Jesus ele vem num período quando João ele vem nasce alguns meses antes que ele, e João começa o ministério dele antes de Jesus se apresentar.
Quando Jesus está chegando, e depois nós vamos, antes de vocês ficarem preocupados com a música, ou é ele, nós vamos terminar hoje. Tá bom? A galera do louvor nem precisa mais mandar nada. João, quando ele olha, nós vamos ler aqui, João ele começa o ministério, começa a pregar. E ele começa ele gritando perto do Rio Jordão, e ele olhava para os judeus e dizia: se arrependam, raça de víboras, porque o tempo de Deus é próximo. E há muitos se arrependiam e se voltavam àquilo que João estava pregando e começavam a esperar o Cristo. Começavam a esperar a vinda de Jesus. E algo muito interessante é que a Bíblia enfatiza: veio para os que eram seu, mas os seus não o receberam. Pastor, por que os seus não receberam? Porque em Israel, em tempo de silêncio, se ouvia qualquer vozes. O povo judeu buscava muito nas sinagogas. Por quê? Porque eles continuavam se alimentando de uma esperança. Eles liam a lei de Moisés, eles liam a Torá, eles ainda caminhavam debaixo dessa lei. E eles ouviam os fariseus, os mestres da lei. Então, no tempo de Jesus, assim como hoje, não existia só a voz de Jesus, mas existia a voz de mestre da lei, existia a voz de fariseus. Existiam muitas vozes. E o fato é que o Deus vivo se revelou à terra. Aqueles que viram ele, provaram do milagre dele, enxergaram aquilo que ele estava fazendo, mas nem esses o receberam. A Bíblia fala que Deus, a ideia original era a salvação para os judeus, o povo de Deus. Só que esse povo não o recebeu. E a Bíblia fala: mas a todo aquele, é com você, mas a todo aquele que o recebeu, deu-lhes diga, poder. Muitas vezes nós vamos para uma tradução para falar direito, mas na verdade ele deu o poder. Porque o dia que Deus nos dá poder, é porque Ele quer usar esse poder para fazer alguma coisa. Deus não coloca poder na tua mão para não ser usado. Deus não coloca poder na tua mão para servir como enfeite. Quando Deus te chama e derrama sobre a tua vida poder, é porque Ele quer fazer algo com o poder que Ele colocou sobre você. E é gerar testemunho. Deu-lhes o poder para serem chamados filhos de Deus. Mas pastor, e quantas vozes? Quantas vozes é o que a gente está vivendo hoje. Irmãos, de verdade, seja honesto para mim. Você tem dado ouvido só aquilo que Jesus está falando ao teu coração? Ou você tem se alimentado de diversos tipos de narrativas que tem te derrubado? Você sai de um culto totalmente cheio de esperança, mas se alimenta na segunda-feira de manhã, ou no domingo de noite mesmo, de todo tipo de porcaria que te tira do propósito. Nos tempos de Jesus foi a mesma coisa. Jesus estava falando, Jesus estava anunciando. O profeta João Batista estava clamando no deserto, gritando, anunciando a vinda do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Mas existiam outras vozes. O primeiro ponto que eu quero ministrar no teu coração nessa noite é: para viver milagres na presença do Senhor, é preciso decidir silenciar as vozes que nos causam confusão. Pastor, por que você está falando isso? Porque, irmãos, eu vou te falar, se tem um monte de gente gritando, dificilmente você consegue ouvir a voz de Jesus como de fato é. A gente confunde a voz de Jesus até com aquela frase: o importante é ser feliz. E o diabo, ele vem e a gente acha que é Jesus que está falando aquilo. E a gente peca. Que em nome de Jesus, antes de eu continuar essa palavra, você tenha a percepção, aquilo que eu preguei aqui quarta-feira. Você tenha a percepção para ouvir a voz de Deus. Sabe, que você consiga definir o que é Jesus ministrando no teu coração, através da palavra,
através de vozes que te alimentam. Eu falar isso para você parece que é legislar em causa própria. Mas a Bíblia fala que Deus deu pastores à igreja. Então, quando você entende o que é ouvir uma voz pastoral, você entende quando Deus está ministrando ao teu coração e não se alimenta de 1 milhão de vozes. Amém? Eu falei que parece que eu estou legislando em causa própria, mas não é uma verdade no teu coração. Quando você escuta diversas vozes, pode até ser bem intencionada, mas causa confusão na tua mente, irmão. E você não consegue seguir nada como deveria seguir. Você não consegue acreditar. É aquele tipo de pessoa que se alimenta, tem um pastor para direcionar a vida, mas se alimenta de 1 milhão de informação. Aí, irmão, desculpa, mas isso aí vira uma salada mista na tua mente e você não consegue viver aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Amém? Mas vamos lá. A Bíblia fala que todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber que creem no teu nome. Aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João dá testemunho a respeito dele e exclama: este é aquele de quem eu dizia, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim. É aqui que saiu a música, é ele, por ele. João, ele começa a dizer, esse cara aí, não é eu, é ele. 2 discípulos dele imediatamente disse, se tu está dizendo que é ele, eu deixo você agora e eu vou seguir a ele. E João diz, só vai. Sem crise nenhuma de identidade. O que é importante é estar com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Posso ouvir um amém? Só que o que mais me chama a atenção de tudo isso, de vermos essa glória se revelando na terra, o que mais me chama a atenção é todos verem o que Jesus era capaz de fazer. O judeu vê, o mestre da lei vê, o fariseu vê, o saduceu vê, o romano vê. Todos estão vendo um homem ungido e cheio de poder, fazendo milagres, ressuscitando Lázaro. Que absurdo! Depois de 4 dias numa cova, o cara é ressuscitado. A gente vê esse cara, os 12 viram esse cara. Fica estranho, parece que eu estou sendo irreverente com Jesus, mas eu estou falando na visão deles. Eles viram um homem ali, um cara andando sobre as águas. Quem andou sobre as águas? Uma multidão, a Bíblia diz que 5.000 homens, fora mulheres e crianças, viram ele pegar 5 pães e 2 peixinhos e alimentar toda uma multidão. E ainda sobrar 12 cestos. Essa multidão, algumas pessoas viram eles trazendo enfermos para ele os curar. Mas mesmo assim, em Israel possuía várias vozes. E eu preciso que você entenda algo nessa noite. Abra a tua Bíblia agora, estou me lembrando de um texto, e é nele que nós vamos terminar. No livro de Lucas, capítulo 8. Nos ajuda, Senhor, agora. Lucas, capítulo 8. Oxe, cantará, baixou, cantará, baixou. Versículo 40. Começa dizendo o seguinte: quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu pois todos o esperavam. Eu fico imaginando uma multidão
que já tinha provado de alguns milagres. Eles já tinham visto o que Jesus era capaz de fazer. Então eles o esperavam e com alegria. Tu pensa, irmãos, como que esse povo estava? Você acha que o povo estava tudo assim? Não, irmão, a Bíblia está dizendo que esse povo o esperava com alegria, com regozijo. E eu fico imaginando, irmão, você já viu uma celebridade passar na rua? Já viu alguma vez? Já viu quando o Neymar, ele sai do... Claro que já viu. O Neymar, quando sai, todo mundo... Eu fico imaginando que essa narrativa aqui, ao menos nesse dia, era assim. Todo mundo estava esperando ele. Todo mundo estava na expectativa, porque esse período é um período no ministério de Jesus, que você vai ver nos 4 evangelhos, que é um período em que Jesus estava extremamente ativo em milagres, prodígios e maravilhas. A vida de Jesus, ela vai se dividir em tempos de ensino, ok? Os 3 anos de ministério de Jesus, ele vai se dividir em tempos de ensino, tempos de muitos milagres, muitos prodígios e muitas maravilhas, e vai se dividir na finaleira ali, onde que ele chama os 12 dele, chama os 70, e ele dá um treinamento. E é quando ele começa a enviar, ele envia os 12, ele envia os 70, e a gente ouve aquela narrativa, olha, quando eles voltam felizes, olhando para Jesus dizendo assim, mestre, em seu nome nós curamos enfermos, os demônios se submetem, e eles voltam felizes. Então, a vida de Jesus nesses 3 anos, ela se divide em algumas partes. E nessa aqui é a parte onde que os milagres estão constantes. É o período onde que Jesus está fazendo uma multidão de milagres. Aonde ele ia, o milagre acontecia. O enfermo era curado, o paralítico andava, o endemoniado era curado, era liberto. E isso estava acontecendo. E esse período era o período que a narrativa surgia muito rápido. Porque até hoje é assim. Todas as coisas sobrenaturais que acontecem, a narrativa sai rápido. É verdade ou não é verdade? Irmão, se eu ficar aqui te ensinando, você até aprende, mas você vai para o dia a dia e diz assim, aprendi uma coisa. Era quando Jesus estava no Sermão da Montanha. Você pode ver que no Sermão da Montanha você não vai ouvir muitos milagres de Jesus, porque era um período que Jesus estava ensinando. E no período de ensino, muitas pessoas, elas não replicam aquilo que Jesus está fazendo. Porque afinal todo mundo acha, poxa, é para mim, então tá bom, ok e tal. Mas o que acontece? Nos períodos de milagre, a palavra e a narrativa do milagre, ela fluía muito rápido entre todas as aldeias, todas as cidades e todos os lugares. E a Bíblia fala que um desses dias Jesus está chegando de volta. E quando ele chega, tem essa multidão que o esperava. Aí a Bíblia diz assim, então um homem chamado Jairo, diga Jairo, líder da sinagoga, veio, prostrou-se aos pés de Jesus e implorou que fosse à sua casa, pois a sua única filha, com quase 12 anos, estava à morte, ou quase morrendo. Você vai perceber uma coisa, uma pessoa que era da classe que pregava outras vozes em Israel no tempo que Jesus estava querendo ensinar, agora deixa de ouvir a outras vozes e vai buscar numa fonte que ele acredita que seja a única resposta para a vida dele. Eu não sei se você está entendendo. Jairo fazia parte daqueles que eram da sinagoga, dos mestres do mestre da lei, dos fariseus e tudo mais. Só que ele chega um momento que ele deixa toda a narrativa dos fariseus, toda a narrativa dos mestres da lei, e ele vai ao encontro de Jesus. Irmãos, uma hora ou outra você vai perceber que ele é o único que tem a resposta para a tua vida. Mesmo em meio a muitas narrativas, a muitas respostas, em quem Jairo vai? Em Jesus. Aonde Jairo vai encontrar esperança? Em Jesus. Jairo poderia
A pergunta que eu te faço é: Jairo poderia se apegar à Torá? Sim ou não? Vamos, gente, sim ou não? Poderia. Mas quantos milagres de ressurreição a Torá narra? Vamos, gente, vocês não leem Bíblia, não? Nenhuma. A Torá, os 5 primeiros livros do Pentateuco, não cita. A gente só vai ver depois a filha da mulher sunamita, através de Elias, e aí a gente vai ver lá o corpo de Ezequiel, o corpo de Elias, e então a gente vai ver esses momentos. Mas na Torá não tinha. Então eles não tinham onde se apegar. Porque tem fases da nossa vida, tem momentos da nossa vida que a gente percebe, chega aquele momento de fim de túnel, que a gente diz assim, vai ter uma luz no fim do túnel, vai ter uma luz no fim do túnel, e você olha e não tem a luz. Só te resta acreditar naquele que é a verdadeira luz. E é nesse momento que muita gente vem a Jesus. Na hora que já buscou esperança em vários lugares, já leu mão, já leu carta, já foi fazer trabalho, já foi fazer um monte de coisa. Ai, pastor, misericórdia, estou falando sério, irmão. Já tentou um monte de lugar para ter a paz que excede o entendimento e vai descobrir que na palavra que existe só um lugar e só um que dá a paz que excede o entendimento, que é o Cristo. Nós não vamos encontrar em lugar nenhum. E eu não estou falando de religião evangélica, eu estou falando de Jesus. Posso ouvir um amém? Eu não estou falando da religião que nós seguimos, eu estou falando de um Cristo, que é o único capaz de nos fazer viver a paz que excede o entendimento. Que é a resposta para todos os nossos problemas, que é a resposta para tudo que nós precisamos. Ah, pastor, não vamos falar da casa forte? Não, irmão, não estamos falando da casa forte agora. Essa aqui é uma visão que Deus nos deu para nos edificar. Agora, eu estou falando que resposta nós encontramos somente em Jesus. E Jairo já estava buscando há muito tempo, mas ele percebeu, irmão, que só tinha um que tinha a resposta em suas mãos. E a Bíblia fala que Jairo, ele se prostra diante de Jesus, porque a sua única filha, com quase 12 anos, estava à morte. Então Jesus, a caminho, Jesus disse assim, tá bom, vamos lá? E quando Jesus está a caminho, a multidão o comprimia, o apertava. Tu fica, imagina, irmão, todo mundo agora, eu ia fazer uma dinâmica agora, mas vai dar uma muvuca aqui, não, vamos deixar quieto, né? A multidão apertando ali, Jesus sendo comprimido e tal, e eu fico imaginando Pedro, vou tirar a daga, hein, vou tirar, o Pedro empurrando, o outro segurando e tal, a situação, Jesus sendo comprimido, irmão. É muita gente, é muita gente. Diga assim, é muita gente. Mas mesmo com muita gente, diga assim, mas mesmo com muita gente, eu posso viver o meu milagre. Pastor, o que você está dizendo? Olha só, a multidão o comprimia. Havia ali uma mulher que padecia de hemorragia por 12 anos, mas ninguém podia curá-la. Se eu não me engano, em Marcos, diz que ela gastou tudo o que ela tinha para tentar ser curada e não conseguiu. Algo interessante é que, quando a gente leu João capítulo 1, versículo 1, nós lemos algo. No princípio era o verbo. O que é o verbo? É aquele que cria uma ação. Posso ouvir um amém? Quando a gente vai para Gênesis capítulo 1, versículo 2, nós vamos perceber que o Espírito de Deus estava sobre a face das águas. Eu falei daí você falou do abismo. Havia trevas sobre o abismo e o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. E algo muito interessante, é que João daí vem dizer que então, quem é esse Espírito? É o Cristo. Automaticamente, João está dizendo que nada do que foi feito sem ele se fez. Ou seja, nós acabamos de descobrir que a ação de Deus na terra é o Cristo.
Eu vou falar de novo. A ação criadora de Deus na terra é o Cristo. Então isso está dizendo para mim e para você que o Cristo ele pode criar o teu milagre hoje. Não, você não está entendendo. Se o Cristo é o verbo e é a ação de Deus, ele cria aquilo que não existe. Isso quer dizer que Jesus hoje pode criar o que não existe na tua vida. Pastor, o que me garante isso? Onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Você pode não estar acreditando, mas ele está dizendo que se tem 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali ele estaria. O que ele está dizendo é que ele está aqui, nessa noite. E tem uma multidão comprimida. Tem um monte de gente, será que ele vai ver o pequenininho aqui do meu milagre? Irmãos, Jesus ele é capaz de ouvir o teu sussurro. Jesus ele é capaz de ouvir a tua lágrima correndo no teu rosto. Aí nós vamos para a palavra, a gente vê que essa multidão o comprimia. E aí, essa mulher estava 12 anos, irmãos. 12 anos com hemorragia. Outras versões dizem um fluxo de sangue. Aconteceu, diga, aconteceu. Que ela chegou por detrás de Jesus e tocou na borda do seu manto. Imediatamente, a hemorragia parou. A pergunta que eu te faço é: Jesus estava passando ali para curar essa mulher? Diga para mim. Jesus estava andando ali sendo comprimido pela multidão porque ele queria curar aquela mulher? Uau! Ai, Rose, misericórdia. Se tu fosse Jesus, eu já estava batendo em ti agora aqui. Já não, tô brincando. Jesus só estava passando. Passando. Eu estou indo lá curar a filha de Jairo. Eu estou indo lá por um propósito. Sabe por quê, Rogério? Porque teve um cara, escuta isso. Teve um cara que fez Jesus entrar em movimento. Tem gente que entendeu. Teve um cara que Jesus estava chegando num lugar. Estava parado num lugar. A Bíblia fala que esse cara faz Jesus entrar em movimento. Jesus estava chegando, Jairo disse assim: eu preciso que o Senhor vá para minha casa, porque a minha filha precisa ser curada. Ou seja, Jairo cria o caminho do milagre. Jairo cria o caminho do milagre para uma mulher com 12 anos com fluxo de sangue viver o milagre dela aquele dia. Nessa noite aqui tem gente que é Jairo, que criou caminho para você ser abençoado. Tem um amigo que te convidou para estar no culto agora, olha para ele e diz assim: obrigado, Jairo. Se alguém te convidou para estar aqui, diz assim: obrigado, porque você me trouxe no lugar onde Jesus está passando. Porque a Bíblia está dizendo, onde há 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali ele... O milagre era para a filha de Jairo. Mas teve alguém que no meio do caminho disse assim: eu não deixo a oportunidade passar. Eu não sei quando vai ser a nova oportunidade que ele vai passar por aqui. Eu não sei quando vai ser a nova oportunidade que ele vai estar neste ambiente, nessa atmosfera, nesse dia. Eu já não aguento mais. Hoje eu toco nas vestes dele.
Eu não sei se alguém está entendendo, irmão, mas hoje é noite de tocar nas vestes do Cristo. Essa mulher, ela diz assim, a hemorragia cessou. Aí algo muito interessante Jesus perguntou, quem tocou em mim? Porque todos negavam. Pedro disse, mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Jesus, porém, disse, alguém me tocou, pois sei que de mim saiu poder. Quem que viu essa mulher tocando em Jesus? Mas ela tocou. Sabe por quê? Porque para nós vivermos os nossos maiores milagres, nós não precisamos mostrar para ninguém. Nós só precisamos tocar no Mestre. Para viver os nossos maiores milagres, nós não temos que subir em uma cadeira e dizer, olha aqui o que eu estou fazendo. Nós só precisamos tocar no Mestre. Para viver os nossos maiores milagres, nós não precisamos gritar que damos uma boa oferta. Nós só precisamos tocar no Mestre. Para viver o nosso milagre, nós não temos que... Não. A gente tem que tocar no Mestre, irmão. Porque se nós tocarmos no Mestre com o coração quebrado, quebrantado, contrito, irmão, vai extrair poder do Mestre. Por isso que eu amo alguns dias que a gente vem para o culto e tem gente sedenta. Porque gente sedenta é igual Jairo, irmão, faz Jesus começar a movimentar. Quando tem gente que dá glória a Deus, é como Jairo, diz assim, Jesus, eu estou aqui, Jesus. Aí tem gente que está ali, mas Jesus está passando aqui. Quem se expõe, irmão, diante da presença dele, nunca mais fica da mesma forma. Quando tem gente que diz assim, olha, eu não estou nem aí o que estão pensando, eu vou chamar a atenção do Mestre. Jesus chegou, Jesus, eu preciso que vá na minha casa. Por isso, irmãos, que uma coisa muito doida no Evangelho acontece. Quando Jesus começa a transformar a tua vida, todos que estão ao teu redor começam a ser abençoados também. Jesus nunca faz só para você, Jesus sempre abençoa quem está do teu lado. Jesus nunca faz só, mas olha aqui, Jairo chegou, vou abençoar a filha dele. Jesus não dá milagre em conta-gotas, irmãos. Quem está no meio do caminho, quem está no ambiente de milagre, vive o milagre junto. Por isso que a melhor coisa que você tem para fazer na tua vida, irmão, é estar no ambiente aonde que Cristo está sendo revelado. Porque no ambiente que Cristo está sendo revelado é ambiente de transformação. É ambiente de milagre, é ambiente de cura. Eu vi num dia, num culto normal, não imaginava nada, foi o dia que Deus curou a tua vida. Eu vim num culto, eu estava até meio assim, porque, se levantou o tempo para a chuva, é nesse dia, irmão, que você veio no culto. Jesus passou, irmãos, e você agiu, você tocou nas vestes. Aí aconteceu algo. Vem cá que eu vou orar com você. Espera aí. Erga a mão para cá, igreja. Pai, em nome de Jesus, quero colocar a vida da tua filha diante da tua presença. Papai, que o Senhor derrame sobre ela a tua graça. E que nessa noite, papai, ela seja tocada pelo teu Espírito Santo. Ministra ao coração da tua filha, dando discernimento, sabedoria, ousadia. E que ela viva o teu sobrenatural em nome de Jesus. Amém? Irmãos, algo me chama muita atenção. Ao ver que não conseguia passar despercebida, veio tremendo, prostrou-se aos pés na presença de todo o povo e contou que tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então Jesus lhe disse, filha, a tua fé te curou, vá em paz. Só que no original não é curou.
salvou. A tua fé te salvou. Vai em paz. Mas além de salvação, essa mulher foi curada. Porque Jesus não quer te dar só salvação. Jesus quer curar teus traumas. Jesus quer curar tua mente. Jesus quer curar tua enfermidade. Jesus quer curar e restaurar todas as áreas da tua vida. Tem alguém que está recebendo isso aqui? A Bíblia fala que essa mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, a pergunta que eu te faço é, isso aqui vai chocar. Como é que ela não ia passar despercebida? Por quê, pastor Erson? Pergunta difícil. Por que que aquela mulher não passou despercebida na hora que Jesus pediu quem tinha lhe tocado? Alguém sabe me dizer por quê? Aquela mulher não foi curada e ficou. Minha vida foi transformada. Irmãos, vendo ela, que não conseguia passar despercebida, 12 anos lutando contra um problema, 12 anos, perdeu tudo, gastou tudo que tinha. Você acha que uma pessoa com 12 anos, precisando de um milagre, é curada e ela fica assim? Irmãos, eu fico imaginando que aquela mulher estava extravasando. Ela estava dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Essa mulher, ela expôs que foi curada. Por isso que eu não acredito em crente que é curado, é transformado, é mudado e fica quieto. Não prega o evangelho, não conta o testemunho, não fala para ninguém. Você não acreditou que Deus está fazendo? Porque quem acredita se move. Quem é livre se expressa, irmão. Jesus, tu é bom demais. Então, aí aqui agora a história fica maravilhosa. Eita glória, Senhor, me ajuda aqui. Enquanto ainda falava, olha só, enquanto ainda falava, chegou alguém da casa de Jairo, o líder da sinagoga, e disse: a tua filha morreu, não incomode mais o mestre. Na lógica humana, a resposta que nós possivelmente daríamos, escute só, a resposta que nós daríamos para aliviar a dor é: poxa, mas o propósito era que Jesus viesse curar essa mulher do fluxo de sangue. Ele cumpriu o propósito dele. Mas eu preciso que você entenda algo. Jesus não faz milagre pela metade. Jesus não para no meio do caminho igual muitos de nós paramos. Se Jesus falou que ia, é porque ele ia, irmão. Se Jesus falou que vai mudar a tua história, é porque ele vai mudar a tua história. Se Jesus falou que vai mudar a tua família, é porque ele vai mudar a tua família. Você não está entendendo. Se Jesus falou que ele vai transformar a tua realidade, é porque ele vai transformar toda a tua realidade. Pastor, no meio do caminho a esperança acabou, a menina morreu. Mas, meu irmão, Jesus está no caminho. Jesus está dentro do propósito. Quando você é como Jairo e chama a atenção do mestre, ele não para no meio do caminho, por mais que a tua esperança possa ter terminado. A Bíblia fala que depois de ter falado, e eu fico imaginando a indignação de Jairo, com Jesus e com aquela mulher. Faz sentido ou não faz sentido? Porque Jesus parou. É claro que o tempo era pouco, né? Talvez não. Mas talvez Jairo poderia olhar e dizer assim: se essa mulher não tivesse parado Jesus, ele tinha chegado a tempo para curar minha filha. Talvez pudesse ficar indignado com a mulher e com o próprio Jesus.
dizendo assim, mas eu que chamei. Isso acontece muito no Evangelho, quando você vem para a presença, você convida alguém para vir para o Evangelho junto com você, e Deus começa a fazer na vida dele mais rápido do que na tua. É a pessoa que chegou depois, porque acontece só todo dia. O cara está aqui há 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, de uma área da vida dele ainda não rompeu. Chega o irmão, 2 meses. Cara, vocês não têm noção do que deu pena na minha vida. E o cara talvez olhe e diga assim, eu estou indignado. Eu estou há 5 anos, eu já chamei Jesus há 5 anos atrás para vir na minha casa. Ele no meio do caminho agora, ele está curando a vida desse cara e ele não chegou na minha ainda. Irmão, pode ter coisa que até morreu na tua vida, como a filha de Jairo, mas Jesus está chegando. Ah, você não entendeu. Pode ter coisa que você até pensou, poxa, no meio do caminho morreu o meu sonho, o meu projeto, porque Jesus não chegou a tempo. Mas Jesus, assim como ele falou para Jairo, ele disse assim, Jesus, porém, ouvindo isso, disse a Jairo, não tenha medo, apenas creia, ela será curada. A palavra para você nessa noite é, não chegou o milagre ainda? Você já chamou Jesus para a tua casa, para a tua vida, para a tua história? Tem obedecido, tem andado em aliança? Jesus olha para você e diz assim, não tenha medo, apenas creia. O milagre ainda vai chegar. Eu estou no caminho. É Jesus olhando e dizendo para você bem assim, olha, meu filho, só fica enxergando, porque no meio do caminho, para mim fazer o milagre na tua vida, a transformação na tua vida, eu estou curando um monte de gente que veio para o meio do caminho. Eu não estou atrasado, só estou cumprindo o propósito. Me ajuda, irmão. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago, o pai e a mãe da menina. Irmãos, Jesus não estava sendo comprimido por uma multidão? A pergunta que eu te faço é, na tua opinião, essa multidão foi até a casa de Jairo? Quem te garante que não? Eu não acredito que Jesus sendo comprimido, simplesmente a multidão o deixou. Eu acredito que essa multidão seguiu até onde que ele estava indo. Porque ninguém que viu Jesus fazer o que ele fez, queria perder Jesus de vista, irmão. Isso é uma suposição, a Bíblia não está dizendo isso. Posso ouvir um amém? Mas acredito que essa multidão não deixou Jesus. Foi até a casa de Jairo. Ninguém deixou, porque tinha os discípulos dele, tinha os 12 dele, e possivelmente muito mais gente. Tinha gente incrédula também. Porque tem horas, irmão, que Jesus vai entrar na nossa vida e ninguém vai ver. E nem vai permitir que parente, que algumas pessoas vejam o que ele vai estar fazendo na tua vida. E está tudo certo. Tem hora que é só Jesus e aqueles que creem. Eu vou falar de novo para você entender. Tem horas que é só Jesus e aqueles que creem. Tem horas que as pessoas que você quer provar para ela que você vai viver o milagre, ela não vai ver, ela só vai ver a menina ressuscitar. Ela só vai ver o sonho acontecendo. Mas não vai precisar ver o milagre de Jesus. Até porque nós não precisamos provar para ninguém aquilo que ele faz na nossa vida. A única coisa que nós precisamos fazer é dar um bom testemunho daquilo que ele já fez. Glória a Deus. A Bíblia fala que esses entram. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Porque vai ter coisas na tua vida que as pessoas vão olhar e vão se lamentar, mas Jesus ainda não falou que era o fim. Vão ter pessoas que vão chorar por aquilo que Jesus nem falou que era o final na tua vida. Tem gente que está aqui agora, escute só o que eu vou falar, e você sabe que o Espírito Santo está ministrando no teu coração. Que muita gente olhou para você e disse, é o fim. É o fim da história, porque talvez acabou um casamento, talvez quebrou uma empresa, talvez, eu não sei o que aconteceu na tua vida. Mas talvez as pessoas olharem e dizem assim, é o fim. Não incomode mais o mestre, mas Jesus é um Deus de obras completas.
E se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Eu vou falar de novo, se Ele prometeu, Ele vai cumprir. E a Bíblia continua dizendo, todos começaram, não chorem, disse Jesus, pois ela não está morta, mas dorme. É assim com o teu sonho, irmão. Você veio aqui, talvez, alguns sonhos, você nem acreditava mais. Jesus hoje restaura. Tem coisas que você não acreditava mais, irmão, mas Jesus hoje restaura. Tem coisas que você vai viver que você já não... Mas Jesus restaura. Jesus, ele olha e diz assim, todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Quantas vezes, irmãos, as pessoas deixam de viver, crente, você talvez, deixa de viver os milagres de Deus, porque você fica mais preocupado se vão rir da tua cara, da tua exposição, do que de fato de se expor diante da presença do Senhor. Quantos aqui se preocupam mais com aqueles que acreditaram que os teus sonhos de Deus na tua vida estavam mortos, e você dá mais crédito para quem está rindo, do que para quem está acreditando que Deus é capaz de mudar a tua história por completo? Quantas vezes que nós estamos mais preocupados com a reputação e com a risada, com a humilhação do outro, do que de fato aquilo que Jesus pode fazer na nossa vida? Jesus está olhando para nós hoje dizendo assim, ei, meu filho, podem estar rindo, podem estar falando, podem estar gritando, podem dizer que é o fim, mas a última palavra vem minha. A última palavra é minha. A Bíblia fala que ele, porém, a tomou pela mão e disse, menina, levante-se. E o espírito dela voltou, e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhe ordenou que dessem à menina alguma coisa para comer. Os pais ficaram maravilhados, mas ele lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinha acontecido. Por quê? Porque o milagre da menina não era para ser contado, era para ser visto por todos. Tem coisas que Deus vai fazer na tua vida que vai ser impossível de ser ignorado. Não vai precisar ficar subindo e gritando e falando, olha o que Deus fez. Todo mundo vai ver o que Deus fez na tua vida. Todo mundo vai enxergar aquilo que Ele está fazendo. Por isso que eu falo, irmãos, o maior testemunho, ele é vivido, não é falado. Nós precisamos falar de Jesus para todas as pessoas, mas o que de fato convence é o testemunho da nossa transformação. Você não precisa falar que você é crente, irmão, num lugar. Você precisa dar um bom testemunho. Basta. Porque é impossível um bom testemunho de um cristão verdadeiro ser ignorado. Todos vão olhar e vão dizer, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. Posso ouvir um amém? Então assim, ó, irmãos, que nessa noite você entenda, a resposta da tua vida é Jesus. A resposta da tua vida é Jesus. Feche teus olhos onde você está agora. Curve a tua fronte, mas de verdade, irmão, não é para você ficar enxergando nada. Feche os olhos naturais agora. Sabe, os olhos naturais, e começa a clamar e a pedir para Deus para você enxergar o que Ele quer fazer na tua vida. Sabe, em nome de Jesus, começa a falar, Jesus, eu quero tocar nas suas vestes hoje. Sabe, em oração, começa a falar, Jesus, eu quero ser tocado pelo Senhor hoje. Oh, Espírito Santo, Tu és bem-vindo neste lugar, papai. Tu és bem-vindo neste lugar, Jesus. Papai, que nós possamos, Senhor Deus, ser tocados pelo Senhor, mas que nós também, Senhor Deus, possamos tocar as Suas vestes nessa noite. Tu és a resposta de tudo. Tu és a resposta de tudo. Tu és a resposta de tudo. Vem, Senhor Deus, fazer o Teu milagre na vida dos Seus filhos hoje. Eu não sei o que os Seus filhos vieram buscar. Papai, eu não sei qual é a expectativa, a esperança, a fé, mas o Senhor sabe. Papai, que nessa noite nós, com a nossa adoração, venhamos extrair poder.
para sermos curados, sermos libertos, sermos tratados. Oriabaxoie, cantarabaxê.